Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar nessa parceria da SAG Eventos com a Rede Vitória Hotéis. Esperamos que vocês possam aproveitar, continuem aproveitando todo o conteúdo que a gente vem proporcionando nessa nossa série de webinars, né? Lembrando que para você que nos acompanha pela primeira vez, esse já é o 5º evento online, todos eles estão disponibilizados na página da SAG Eventos no YouTube, tá ok? Então, se você ainda não tem o link, peça à pessoa que te convidou, ela vai disponibilizar e você vai, com certeza, fazer bom uso aí, né, grande uso de tudo aquilo que a gente vem falando ao longo desses meses. Lembrando que a gente começou do básico lá, falando da necessidade básica do evento, e a gente vem seguindo numa evolução aí, tentando trazer para vocês, né, as possibilidades para a realização do seu evento hoje, em meio à pandemia. Tá ok? Então, passar a palavra à Fabi. Muito obrigado. Boa tarde, queria agradecer mais uma vez os nossos clientes, nossos convidados que estão seguindo, né, a nossa etapa aí de webinars, que tenha sido bastante produtivo, né? E para dar continuidade, cada dia mais a gente também, além de falar da tecnologia que é necessária para a gente poder promover um evento online bem bacana, falamos de recursos, claro que sem sombra de dúvida, né, o palestrante também faz muita diferença. E nós temos tido a oportunidade de receber vários palestrantes fomentando, né, muitos assuntos ligados à área de eventos, de turismo, do profissional, nessa época aí de pós-pandemia, né? E hoje, não diferente, a gente vai contar com uma palestrante de peso, muito conhecida, um vasto currículo aí, super experiente. A Vanessa Martin é a nossa convidada hoje para falar. Vanessa, que é jornalista, colunista, autora de livros, professora de pós-graduação, ela já é uma executiva com 30 anos aí na atuação na área de turismo e eventos. Com certeza vocês têm tido oportunidades de ter visto já outras lives, webinars com Vanessa. Queria agradecer muito a presença dela aqui, tenho certeza que vai agregar bastante nesse momento que nós, do trade, né, hoteleiro, de turismo, enfim, vai agregar bastante conhecimento para esse momento que todo mundo está vivendo, temos que moldar, né, os nossos trabalhos, a nossa forma de pensar, enfim, então queria agora, neste momento, estar agradecendo e convidando a Vanessa aí, mais uma vez, para estar trazendo aí a nossa palestra de hoje. Espero que vocês aproveitem. Boa tarde, Vanessa. Ei, pessoal, boa tarde para todo mundo, tudo bom? Prazer estar aqui, pessoal. Só espero poder contribuir um pouquinho com todo mundo aí. Obrigado, Vanessa. Então, Obrigada. a palavra fica com você. Nos vemos em instantes. Ok, gente. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Toda essa situação que nós estamos vivendo, ela está obrigando a gente a se reinventar, a tentar entender esse novo mercado e nos capacitar para isso, tá? E é por conta disso, inclusive, que eu queria colocar para vocês algumas coisas dentro desse novo cenário que a gente está vivendo, tá? E eu queria, antes da gente começar a entender um pouquinho de cenários, o que está acontecendo, a gente alinhar o que é esse novo cenário de eventos que a gente está. Quando a gente está falando de híbrido, o evento que se chama híbrido, é um evento em que os eventos acontecem presencialmente, mas também tem componentes digitais fora. E quando a gente está falando presencialmente, a gente está falando de plateia, tá, pessoal? A referência do virtual para o híbrido está sempre relacionada à plateia. Se tem plateia presente, é híbrido e com transmissão, né? Se não tem plateia, ele realmente não é um evento híbrido. Esse que nós estamos aqui agora, até onde eu entendi, não existe plateia no estúdio. Então, é um evento virtual, porque está todo mundo online. Eu estou transmitindo aqui da minha casa, vocês estão me assistindo, e o pessoal do estúdio
ele está com só o pessoal que está produzindo o evento, então não tem plateia. Então, nesse caso, é um evento virtual, ok? Que é exatamente esse que a gente está vendo aqui agora. O evento que é 100% virtual. Pessoas, participantes, patrocinadores, todo mundo está virtualmente. E o virtual e o digital é que fazem o virtual e o híbrido é o que fazem os eventos digitais que a gente tem falado, eu e o Robson temos falado tanto nos últimos tempos. Então, só para entender do que a gente está falando, e só para deixar vocês ainda mais certos de uma coisa fundamental. O evento híbrido é o novo evento a partir do momento em que a gente sair do lockdown, o que significa que todos os fornecedores da área de eventos, seja ele hotelaria, AID, audiovisual, hotelaria, todo mundo vai ter que estar muito alinhado e muito certo do que precisa fazer para se adaptar, para você conseguir fazer o evento híbrido de uma forma de sucesso e muito bem feito. Sem essas equações de capacitação, de entender o que é, o que o cliente demanda disso, com certeza vai haver bastante fornecedor que não vai conseguir se reinventar para sair dessa. Então, é preciso de entender cada vez mais como é e fazer com que o seu cliente se sinta amparado por todos os fornecedores que estão envolvidos. E esses fornecedores, para conseguirem fazer isso, certamente eles têm que aprender o que é esse híbrido e, além de todas as regras que a gente tem agora, para a gente trabalhar, que são os protocolos do Covid-19. Então, é uma reinvenção fortíssima, mas que traz também muita oportunidade legal de aprendizado, de novos negócios, de novas possibilidades, e eu acredito muito nisso. Eu sou uma otimista por natureza e eu acho que a gente tem que ter esse espírito para a gente conseguir sair dessa de uma maneira melhor. E eu trouxe para vocês aqui um dos materiais que eu e o Robson estamos disponibilizando do ED 2020, porque é um evento, é um e-book gratuito, tá? É só entrar nesse link que você vai conseguir baixá-lo. Ele tem mais de 60 páginas de materiais descrevendo o que são esses eventos híbridos, os virtuais, o que precisa de fazer, quais são as atenções que você tem, tá? Ele já tem muita gente com isso, deixa a gente bem satisfeita e feliz de ver que tem tanta gente baixando, tá? E quando quiserem, o material vai ser disponibilizado em PDF para vocês, é só vocês entrarem. Mas recomendo, por favor, leiam, vocês vão ter, inclusive, vários links lá citados que vocês podem entender um pouco mais sobre esse assunto, tá? Mas voltando para cá, então, o que a gente tem que esperar nesse novo cenário que a gente está vivendo? O que o consumidor ou o participante está demandando isso? Não é novidade que mesmo antes de a gente estar dentro de casa, que o participante do nosso evento é rei, tá? Isso não é novidade nenhuma. Só que com esse novo cenário que a gente está vivendo, esse Human-Centric Design, que é o desenho centrado no ser humano, virou um mantra, na verdade, de tão forte, de tão importante que é. Ou seja, nós queremos que tudo realmente seja feito para a gente, individualmente, personalizado. Quando nós estamos falando do digital, existe um grau de dificuldade muito forte para isso, no presencial. Mas no digital, tudo pode ser medido, traqueado e medido. Então, assim, fica muito fácil de você ter dados e informações sobre quem é o seu cliente, o que ele é, o que ele deseja, o que ele precisa para conseguir realmente mergulhar no teu evento e ter uma experiência muito boa, porque a gente consegue dar experiência num evento digital, tá? Aqui eu vou falar mais ou menos uns 20 minutos, é um tempo médio de 10 a 15 minutos, a 20 no máximo, para palestras, dependendo da palestra, dependendo do palestrante, dependendo do tema. Tá? Mas a grande média tem girado nisso daí, que é bem diferente de você ir no evento presencial e ter palestras de 45 minutos, 1 hora, e você está presencialmente. Tá? Então, assim, tem muitas mudanças, eu vou passar por alguma delas, mas nenhuma dessas mudanças deixa de ter essa referência. Então, o ser humano é o ponto focal, não a tecnologia. A tecnologia é um meio. Então, nós
estamos usando várias ferramentas hoje aqui, seja de transmissão, seja de recepção, entre várias outras que estão sendo utilizadas aqui, mas nenhuma delas é mais importante que você que está escutando. Nenhuma delas tem nenhuma relevância se você que está me escutando não estiver envolvido no evento e não estiver realmente entendendo que esse evento está te trazendo alguma coisa. Porque o conteúdo, nesse mundo do evento híbrido e do virtual, ele ganha cada vez mais relevância. Se você não vê um conteúdo de qualidade, é fácil de você desligar. Então, basta um clique. Você não precisa nem sair da sala no presencial, né? Então, é muito importante que você realmente ofereça conteúdo cada vez mais diferenciado, conteúdos que ele não pode acessar pela web. Então, a lição de casa está mais demanda mais do profissional, mas ela não é impossível. E é essa receita de bolo que você precisa para poder fazer isso daí, tá? Bom, então vamos entender um pouquinho mais dessas mudanças. Já falei para vocês do perfil do cliente, tá? Ele está cada vez mais exigente, ele quer que tudo seja feito para ele. Ele quer personalizar isso, ele quer acessar na hora que ele quiser. Então, os conteúdos hoje a grande maioria são gravados, eu acredito que esse também está sendo, e a partir daí, está sendo gravado, a partir disso daí, você quer poder assistir o vídeo na hora que você quiser, não necessariamente na hora que está sendo veiculado. A diferença de você assistir on demand pago depois, ou gratuito, é que você não pode interagir com as pessoas que estão nesse evento. Não pode fazer perguntas diretas para mim, por exemplo. Mas o perfil está sendo de eu quero, como, onde e da forma que eu quero, que eu posso ter. Então, é uma mudança muito importante. Locais de eventos, impactos profundos, especialmente na época em que a gente não pode ter nenhum presencial. Mas após o período que a gente pode voltar a se encontrar e voltar a se receber, os impactos dessas mudanças e do evento híbrido vão ser muito fortes. Além de ser o misto do virtual com o presencial, todos os locais e todos os fornecedores, como eu já falei anteriormente, precisam se readequar para isso. Então, eles precisam de ter novo espaçamento entre as pessoas, comidas têm que ser entregues de uma maneira diferente, o acesso tem que ter uma série de cuidados, o acesso de limpeza, ou seja, é um novo mundo também no tocante à operacionalização dos eventos. Já existem vários protocolos já disponíveis, várias associações de classe já têm esses protocolos, e eu fortemente recomendo que vocês busquem e visualizem, não só fornecedores, mas também clientes, porque você tem que administrar também esse contexto. Então, as mudanças são muito fortes. E aqui já tem um tempo já vem tendo essa mudança também de perfil do organizador de evento, e eu diria que até mesmo de quem contrata os eventos. O que é esse Event Technologist? O que esse novo profissional de eventos vai impactar não só na vida de profissionais de organizadores de eventos, mas também no relacionamento com esses clientes? Bom, como o nome já indica, ele é um profissional que entende de tecnologia, né? Então, ele busca eficiência, como está aqui, e receitas e oportunidades, mas ele principalmente entende muito esse cenário que a gente está vivendo. Ele sabe o que pode ser feito para que ele realmente consiga entregar um evento que atenda essas novas necessidades e esse nova demanda que está acontecendo hoje em dia, tá? E dentro dessa referência, ele tem na tecnologia o seu grande apoio para que ele possa fazer o que está descrito aqui embaixo, ou seja, ele tem que entender os insights que esse consumidor, esse participante tem, e ele tem que buscar novas receitas e também oportunidades, porque o mundo hoje não está só no presencial. Então, ele tem que entender no virtual quais são as informações e aspectos, ferramentas que ele pode fazer para fazer com que a marca que patrocina o evento ou a marca do cliente que está pagando esse evento, que ele realmente seja remunerado por isso no tocante de contrapartidas, ou seja, se ele está assumindo uma determinada cota no evento, o que ele vai receber desse evento como a contrapartida, ou seja, o que ele recebe de volta disso. Então, são inúmeras mudanças, mas como eu disse também, eu repito, tem muitas oportunidades. Bom, programação, formato e atividades dos eventos híbridos são bem diferentes do presencial. A programação hoje pode ser feita, por exemplo, um evento de 8 horas seguida,
Não. Você não vai encontrar clientes que consigam ficar 8 horas seguido assistindo um evento online. Então, mesmo quando a gente hoje vê exemplos aqui no Brasil e também fora, de eventos que duram uma semana, duram 2, 3 dias, você tem blocos de eventos que acontecem durante o dia, com intervalos para que as pessoas possam se fazer alguma outra coisa, porque a atenção, quando você está na frente do computador, ela é muito fugaz. Você facilmente quer fazer outra coisa. Então, a programação e o formato e as atividades que fazem parte da programação realmente precisam ser revistas. Além disso, como eu falei também, repetindo, a duração das atividades tem que ser muito curta. E em função do que você precisa de atentar para para o relacionamento entre, por exemplo, eu que sou um palestrante e vocês, variam dependendo do objetivo que você quer alcançar, do tema e várias outras coisas. Existem no virtual várias formas de integração. Você tem breakout rooms, você tem perguntas e respostas, você tem pools, que são perguntas, né, pré-formuladas. Você tem várias coisas que você pode trabalhar. E mesmo breakout rooms, você tem vários formatos. A questão é como você encaixa esse tipo de engajamento dentro da tua programação e como isso ajuda você a alcançar o objetivo que você tem no evento. Mas é possível e precisa de ter a premissa mais relevante, envolvimento do participante. Se ele só ficar vendo e não participar, isso acontece no presencial também, né? E voltará a acontecer, ele não se sente parte do evento. E é isso que a gente tem que buscar, com certeza, tá? Então, por conta dessas mudanças, ambiente imobiliário e todos os outros fornecedores que você tem, a ID também, todos têm que sofrer adaptação e reformulação quando a gente estiver daqui para frente entrando no evento híbrido. Todas as regras que têm que ser previstas, que já estão previstas nos protocolos do pós-Covid, já têm que estar implementadas. Quanto mais segurança você der para o teu cliente, que você entende isso, que você sabe como as coisas vão funcionar e que ele pode ir para o seu local de evento, para o seu evento, que ele estará seguro, que você entende quais são as regras de segurança e você vai entregar essas regras, mais facilmente esses clientes vão começar a entrar nos eventos e vão participar. Mas que não fique nenhuma dúvida, o evento híbrido veio para ficar e ele vai estar cada vez mais forte. Então, precisa realmente se preparar para ele. E só para finalizar, eu trouxe para vocês um case que eu adoro de paixão, é uma plataforma da canadense que chama-se Brandate. E ela é uma plataforma só para networking, mas ela tem umas ferramentas muito interessantes. Esse exemplo que eu vou dar para vocês é um evento criado para o C2 Montreal, que acontece em Montreal, no Canadá. Ele era para acontecer em maio, né? Ele foi cancelado, mas no evento anterior, essa plataforma deu para o C2 uma participação absolutamente fundamental. Esses números que vocês estão vendo na tela indicam, na parte superior, 7.500 participantes, que foram a quantidade de pessoas que estiveram nesse evento, 34 segmentos econômicos diferentes, essa é uma das belezas de eventos, né? Porque é um evento para pessoas de eventos, e de 60 países. Tá? O que o Braindate fez? Ele estimulou o networking de várias maneiras lá. E ele conseguiu o que eles chamam de Braindate Connections, que são as conexões através do Braindate, em que você poderia fazer de duas maneiras. Ou você poderia entrar num grupo que tinha um tema específico, ou você poderia criar um tema e abrir, entre aspas, uma sala, criando um grupo para você conversar com algumas pessoas por 45 minutos, em algumas brechas do programação, um determinado tema, que você também podia criar esse tema e ofertar para ver quantas pessoas queriam. E ele também oferecia o que a gente chama one-to-one, ou seja, uma pessoa que vai marcar um encontro com uma outra, seja presencialmente ou através da plataforma deles virtualmente. E os resultados estão aqui para vocês verem. Foram 5.000 brand states, 1.761 tópicos identificados e levantados diferentes, tá? Entre 7.500 pessoas, ou seja, é muita coisa, e 331 grupos de Brain Date criados. Isso tudo é uma iniciativa de cada pessoa. Então, realmente, é o Human-Centric Design, né? o design centrado no ser humano, na estrutura de um evento, realmente promovendo
o entrosamento e a forma como eles agem. Vamos dar uma olhada nesse vídeo que eu trouxe para vocês, só para vocês terem uma ideia, que mostra a jornada de uma participante. Esse é um case ainda presencial, mas que já tem hoje só a versão completamente digital, e eu já participei de 2 eventos deles assim, então é muito legal. Vamos dar uma olhada. Bom, gente, esse caso aqui, se deram para vocês acompanharem as pessoas, né, que estão, jornada de uma empresa, de uma pessoa entrando no evento, e vocês viram que ela pediu encontros em grupos e pediu encontros de uma a uma. Então, pensando no participante, entendendo o que ele quer, você realmente vai conseguir fazer a entrega que ele quer. E aqui, para a gente amarrar, eu trouxe alguns slides aqui para entender um pouquinho mais algumas coisas desse cenário. Esse slide especificamente é um slide da Silvana Torres, que é uma amiga super querida e uma das melhores estrategistas que eu conheço. E ela falou algumas coisas que eu queria trazer e destacar para vocês, tá? Não tem volta. O que a gente viveu no passado, hoje não vai acontecer mais, não agora e nem depois que a gente estiver se podendo se encontrar, tá? Então, é um cenário pós-pandemia que tem realmente suas mudanças que vieram para ficar. Primeiro, o comportamento do público, que eu já falei para vocês, ele vai ser muito digital e muito carente, então o evento presencial precisa de realmente fazer o acolhimento dessas pessoas. O ambiente tem que ser gostoso, tem que ser realmente aconchegante, acolhedor, porque as pessoas vão estar muito ilhadas, né? Muito nos seus mundos particulares, e o evento precisa de oferecer isso para elas. Investimentos das marcas, as marcas estão abertas realmente a ter novos formatos, elas estão pedindo isso para o pessoal de evento, e é isso que a gente tem que realmente buscar. E o virtual a gente pode fazer muitas experiências, porque tem muitos modelos ainda que não estão colocados. Então, esse é o cenário em termos gerais. Mas também a gente pode também falar de algumas coisas bem mais específicas, por exemplo, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Quando a gente está falando de cenário que tem nesse pós-evento, a gente está falando que tem algumas mudanças também muito significativas. Então, eventos tendem a ser menores, não só porque N motivos, mas porque nós só poderemos ter nos espaços físicos cerca de 30% a 40% da capacidade que ele tinha antes, porque tem que ser respeitado o distanciamento físico entre as pessoas, além de vários quesitos de segurança. Então, os eventos obrigatoriamente físicos serão menores, ou os eventos presenciais. Consequentemente, vai ter um aumento muito grande do digital, ou seja, o público digital vai estar muito maior do que o presencial, e isso por um bom tempo. Tá? O foco no conteúdo, citei para vocês já, ele realmente precisa ser de primoroso, ou seja, nós precisamos de ter realmente um conteúdo excepcional. O palestrante que era presencialmente bom,
talvez seja péssimo no virtual. Então, isso também vai se destacar aqueles que souberem dominar a tecnologia das plataformas utilizadas. E aquele que tiver realmente um conteúdo bacana, mas muito bacana mesmo, e souber deixar a torcida do outro lado do vídeo bem animada, é aquele que vai se destacar. Então, tecnologia hoje é fundamental. Sem nós termos condições de comunicar, a tecnologia é o caminho, mas veja, é o meio, não é o fim. É o participante que é o fim. Tá? E dentro desse quesito, que nós só podemos nos comunicar à distância, a interação, o engajamento, o networking virtual realmente tem posição de popstar. Porque é ele que nos faz ficar próximo das pessoas, não é apenas escutar as pessoas, mas também criar as nossas comunidades online, buscar ajuda de uma outra pessoa, ou seja, fazer as conexões que a gente sempre fez no presencial. Também fica como uma referência importante o audiovisual nesse sentido que nós estamos aqui agora, né? Você tem uma empresa que está cuidando da captura da imagem, do áudio e do som, do áudio e da imagem, perdão, a transmissão dela e vários outros componentes, como as inscrições e várias outras ferramentas digitais que hoje já existem. Então, todas essas empresas realmente estão em evidência e vão ficar cada vez mais. A cenografia e a ambientação, como eu falei, precisa de ter, no quesito do presencial em especial, algo que seja acolhedor, que seja envolvente para a pessoa, porque ainda encontramos muitas pessoas que se sentem inibidas e completamente, em alguns casos, aversas à tecnologia, intimidante para ela. Então, você pensar nesse quesito e entregar essa cenografia presencial definitivamente, mas também no virtual, de uma forma em que ela se sinta acolhida e não afastada dela, é um fator muito importante. E respeitar a diversidade aqui em qualquer aspecto, seja um portador de deficiência ou de alguma restrição motor, audiovisual, auditiva, qualquer uma delas. Além disso, credo, cor, restrição alimentar, ou seja, hoje mais do que nunca, aquele Human-Centric Design está baseado nisso daí, ok? Bom, 23 minutos, eu espero ter ajudado vocês um pouquinho e estou aberta para perguntas. Obrigada, Vanessa. Vamos lá, as nossas perguntas para a Vanessa. Pessoal, lembrando que a gente pede que vocês façam uso na sua barra inferior, você tem aí o QIA, Question and Answers. Então, que vocês possam formular, que dessa forma o palestrante recebe diretamente as perguntas, tá ok? Então, a Vanessa vai estar online com a gente, à disposição ali, para as suas perguntas e respostas, tá? Aqueles que quiserem acompanhar a gente agora, nesse momento, com a apresentação aqui dos equipamentos, a gente vai falar um pouco da tecnologia usada aqui novamente, de alguns pontos que foram motivo de dúvida aí por alguns clientes, né, ao longo da semana, a gente vai esclarecer agora, tá? Então a Vanessa está online lá, para quem quiser fazer a pergunta posteriormente também, fique à vontade. Obrigado, Vanessa. Gente, vamos lá. Como eu falei então, a gente quer fazer algumas colocações aqui só para evidenciar o que pode ser feito, o que pode ser atingido com o uso da tecnologia. Então, a gente tem exatamente os mesmos equipamentos que nós tínhamos na semana passada. Tá? Então, nós temos uma projeção panorâmica aqui atrás, nós temos uma projeção mapeada aqui à minha direita, que mudou um pouquinho, era o Saga em caixa alta aqui. Hoje nós temos 3 cubos com algumas imagens diferentes. Tá? Então, basicamente, aqui, gente, trazendo um pouco até do que a Vanessa falou, a cenografia é tudo. Todo mundo tem elogiado bastante esses efeitos visuais que a gente tem. E isso tudo está diretamente relacionado ao que nós temos de equipamento aqui. Tá? Tudo isso depende de um fator, que é o seu planejamento e desenvolvimento do material. Então, eu posso ter, por exemplo, nada aqui atrás. Nada. O que isso significa? Que eu vou ter um evento pobre. Né? Então, o que você está vendo aí agora, nesse momento, é o quê? É uma sala que não tem nada.
perde todo o sentido. E é interessante como só quando você tem essa visão negativa, ou essa visão pobre do que é, né, o nada, é que você começa a se dar conta. Então, por exemplo, está chamando a atenção de vocês aí agora a ausência de uma informação aqui atrás, mas não está chamando a atenção de vocês a ausência da iluminação no meu rosto. Por quê? Porque a minha iluminação estava boa. Só que, tá vendo, eu estou falando e olha só, de repente a luz caiu. Nossa, mas o que está acontecendo? Por que está tão ruim? Por que está tão bom? Então, a iluminação, ela faz toda a diferença. Então, a iluminação pode, né, estar dentro do ideal, tecnicamente. Assim como eu posso ter uma cenografia que faça toda a diferença. Cenografia essa, gente, que não é física. Ela é virtual. Ok? Lembrando aquilo que a gente vem falando. Isso daqui existe, está sendo projetado fisicamente aqui. Mas para você ver, para você ter esse conteúdo na sua tela, ele não precisaria estar projetado aqui. Esse fundo poderia ser independente, ele poderia ser 100% virtual. Ok? Então, eu queria chamar a atenção, primeiro, desses fatores. Queria chamar a atenção também de tudo aquilo que a gente tem aqui na parte técnica. Tá? Então, eu quero mostrar de novo a equipe. A gente fez menção na semana passada de que a gente tinha aí cerca de 10 pessoas trabalhando no backstage. E, interessante, né? Eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu não quis deixar passar hoje, a gente estava até brincando aqui, o pessoal. Você olha aqui, você vê só vídeo. Notebook, 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 monitor, você vê mesa de luz, você vê tudo. Você não vê nada de áudio, né? Mas, na verdade, importantíssimo o áudio que a gente tanto tem falado, né? O Guilherme acabou de mexer lá ao fundo, tem um iPad lá no fundo, que é a nossa mesa de som. Então, a mesa de som, ela está embaixo da mesa, com todas as suas conexões, e todo o controle é feito pelo iPad. Então, a gente falou, que o áudio é fundamental nisso tudo, né? Porque o áudio vem antes do vídeo. Porque se você não receber um áudio de qualidade, a inteligibilidade do seu conteúdo não vai ser bacana. Tá ok? Então, só queria frisar então essa parte do áudio. Toda a estrutura então permanece a mesma. Queria falar também para vocês, já voltando aqui à frente, de algo que surgiu aí ao longo dessa semana com relação à projeção mapeada. Tem muito conteúdo na internet, gente, todo mundo acho que tem visto, tem procurado se antenar em tudo. Diria que se você for ver tudo aquilo que você recebe de convite, de live, de evento online, de tudo, você vai ter mais trabalho do que você tinha antes da pandemia. Então, a gente tem esses cubos aqui, ó, à nossa direita, e é o que eu falei, semana passada era uma caixa alta, escrito Saga, hoje nós temos, por que que dessa semana nós fizemos o uso desses cubos? Porque eu queria frisar que nós temos 3 conteúdos diferentes aqui, ó. Em cada cubo nós temos um conteúdo. Então, eu tenho 3 vídeos, 3 efeitos que estão rolando, né, em cada uma das faces do cubo. E eu poderia, por exemplo, nós tivemos a chamada da Vanessa. A Vanessa foi exibida à minha esquerda, não à direita, né, dentro de um iPad na tela. De um iPad que estava basicamente saindo fora da tela, trazia um pouco esse efeito, embora não fosse uma imagem, um cenário feito para 3D, tá? Mas já traz um pouco essa sensação do 3D. E aqui, eu poderia, por exemplo, ao invés de ter a imagem da Vanessa lá naquele iPad, eu poderia ter a imagem dela nesses cubos. Eu posso ter o que eu quiser. Então, no caso aqui, a gente tinha os logos da Saga e da Rede Hotel Vitória. Eu não quero, não gostei, não achei que é bacana nessa face desse cubo. Eu quero no outro. É possível. Eu quero no outro. É possível. Então, a gente consegue brincar com o conteúdo. Ok? Então, os equipamentos, lembrando, são os mesmos. Agora, o resultado que você vai atingir vai depender desse planejamento.
geral do evento, com tudo que você pode usar, tá ok? Então, a ideia dessa semana era mostrar um pouco disso, né? O que a gente incentiva você, entre em contato com a gente, para a gente entender a sua demanda, entender a necessidade do seu evento pontualmente, né? Para a gente elaborar aí uma proposta para você, tá? Esse conteúdo foi desenvolvido pela Saga? Não, ele não foi desenvolvido pela Saga. Estamos fazendo uso de um conteúdo já existente, tá ok? Mas você pode produzir o seu conteúdo, caso esse conteúdo não lhe agrade, tá ok? Então, basicamente era isso que a gente tinha para trazer hoje. A gente que está, começando a espaçar um pouco a realização desses eventos. A gente vai estar de volta aí somente no dia 8, né, Fabi? Então, a gente vai ficar aí uma semana longe. A gente não sabe, acredito que todos estejam um pouco inseguros com relação a dia 9 de julho, em relação a tantos feriados, a tantas datas, mas a gente está se planejando para que no dia 8 estejamos de volta com algumas outras novidades, com alguns outros recursos que possam lhes interessar. Ok? Então, era isso que eu tinha, Fabi. Será que dá para voltar? Eu queria só ver se foi feita uma pergunta, senão eu gostaria de fazer para a Vanessa, pode ser? Dá para a gente, ou mandar para ela, pode ser? Está online? Oi, Vanessa, Fabiana. Vanessa, Ei, Fabiana. tudo bom? Eu não sei se fizeram essa pergunta, mas como a gente também tem escutado muito do cliente, né? E a gente tem passado essa ideia do evento híbrido. Já existe alguma coisa na área? Alguém já fez, por exemplo, as perguntas são: mas será que o evento híbrido, o meu participante, ele vai ter o mesmo aproveitamento do conteúdo do que o presencial? São uma das dúvidas que perguntam muito para a gente. Talvez uma certa resistência por parte da empresa, do cliente, enfim, de fazer. Você tem alguma informação sobre isso? Alguma coisa que a gente tenha, que mensurou, por exemplo, quando a gente termina os eventos? Olha, a avaliação do evento, no caso do evento o híbrido. Olha, em 2019, eu fiz uma pesquisa nacional sobre eventos híbridos, ou seja, bem antes da pandemia, né? A gente teve a apresentação oficial em outubro, então ela rolou na metade do ano passado. E desde aquela época já estava apontado que o crescimento do evento híbrido ia acontecer. Tá? Então, assim, isso é sine qua non. Até responde um pouco uma das perguntas que foram feitas aqui, que é sobre como fazer para esse novo cenário. O evento híbrido veio para ficar. Em relação ao conteúdo de envolvimento, que é o que você está falando, sim, é possível ser feito, só que o profissional de eventos e o cliente precisa de entender uma coisa fundamental. São dois eventos que não são iguais e que estarão sendo feitos junto, tá? O que é bacana nesse período que nós estamos agora é que o virtual só está acontecendo sozinho. Então, todo mundo que nunca fez um evento virtual, nem simplesmente fez uma reunião usando o Zoom, ou WebEx, ou Teams, ou qualquer outra plataforma, hoje é obrigado a fazer. Então, é legal que a pessoa tem já está sendo introduzida nesse processo do evento virtual. Agora, as diferenças entre um e o outro são realmente bem significativas. Por exemplo, no virtual, as palestras têm que ser curtas e você, dependendo do evento, você precisa ter um moderador presencial, como vocês estão aí fazendo, vocês são apresentadores e moderadores, mas tem que ter um moderador também no virtual, que pode estar até presencialmente no evento, e deve, né, estar presente no evento presencial, mas ele tem que falar com essa audiência. Então, ele precisa de ter essa conexão com a plateia, falando para quem está escutando, né? Então, são pessoas diferentes, porque eu não estou aí onde vocês estão. Nenhuma das pessoas que está vendo está aí onde vocês estão. Então, você precisa de envolvê-los. Então, é possível, já é feito, vai ficar cada vez melhor, mas precisa aprender realmente a fazer, porque eles são eventos que têm umas diferenças bem significativas, tá? E tem umas outras perguntas bem interessantes. Inclusive, a primeira pergunta que foi feita, que foi ainda no chat, falou sobre as empresas voltam a investir em eventos virtuais devido à pandemia. Mas será que esse é um cenário definitivo? Será que os eventos presenciais não serão deixados de lado por uma contenção de custos em relação a viagens, etc.? Não acredito. E, na verdade, essa não é só a minha opinião. Eu tenho participado perdi a conta já de quantos eventos internacionais voltados para meeting organizer, para
para organizadores de eventos só, fora do Brasil. Eles fazem muito disso lá, estão fazendo muito disso nos Estados Unidos, e todos os experts fora do Brasil estão falando que isso não vai acontecer, porque nós somos seres sociais, a gente precisa do contato pessoal. Então, o evento presencial não vai desaparecer, ele vai continuar. Mas exatamente porque a gente ainda tem restrição de deslocamento por conta da pandemia, a gente tem alguns fatores de que eu não posso ir no evento e eu não ia porque não tinha transmissão. Agora tem transmissão, então eu posso, mesmo que eu não possa participar do evento, estou em casa e estou vendo o evento. Mas se eu puder estar presente presencialmente, né, se eu posso ir para o evento e eu posso pagar, eu tenho agenda, eu não vou deixar de ir, porque eu não consigo comunicar com as pessoas se eu não estiver presencialmente. Então, não tem chance nenhuma. Realmente, ele não vai deixar de acontecer. E tem outras perguntas bem interessantes. Por exemplo, como fazer um evento para premiação? É possível, e essa premiação pode, inclusive, ser só online. Nos Estados Unidos já tem uma das premiações para a área de eventos, que ela já tinha, acho que uns 7, 8 anos de existência, e no ano passado ela migrou só para o digital. Então, é uma premiação para pessoas, né, da nossa área de eventos, mas ela só acontece presencialmente, tudo. Você manda o case, eles selecionam, no dia da apresentação tem uma cerimônia, né, híbrida, então, assim, é possível, sim. Obviamente, se você está fazendo um evento que é virtual apenas nesse momento, ele tem que seguir todos os princípios do virtual. Isso não tem nenhuma possibilidade, tá bom? E aqui, uma pergunta bem interessante, na verdade. É possível fazer um evento híbrido digital envolvendo alimentos? Sim, tem vários casos muito bacanas e muito legais. Um deles, eu cheguei até a ver um fornecedor norte-americano num evento semana passada. A empresa deles é mais ou menos um iFood aqui, tá? Do Brasil, ou seja, você pode pedir e você é debitado. E eles apresentaram vários formatos. Um deles, todos focados em você fazer o evento, fazer um contato com onde, por exemplo, ou pode ser outra empresa que vocês quiserem, até mesmo às vezes uma empresa local que vai entregar um determinado produto, e ele pode, no caso de um iFood, ter uma variedade maior, ele pode pedir uma comida para ser entregue na casa dele do jeito que você quiser, você escolhe o cardápio, na verdade, e é entregue naquele horário que o evento coordenar. Então, isso pode ser um almoço, pode ser um café da manhã, pode ser uma outra coisa. E isso também está sendo feito até mesmo de happy hour. Ou até mesmo também, já vi acontecer, você encaminha para as pessoas, não é todo tipo de evento pode fazer isso, mas você encaminha pelos correios um determinado produto, que pode ser uma bebida, um vinho, alguma outra coisa, e aquele participante abre esse vinho e compartilha com todo mundo, brindando numa determinada hora específica. Então, assim, só criatividade, né? Você tem que ser criativo, senão a gente não pode fazer diferente. Então, existem modelos, sim. Um outro que eu participei, que foi muito legal, foi um desses para a Meeting Organizers, uns 2 semanas atrás. Eles fizeram um happy hour no final do evento, que durou uma semana, com horários picados, né, como eu falei, durou só na parte num determinado horário, e eles fizeram um happy hour em que 5 pessoas faziam uma pizza na sua casa, cada uma tendo a sua receita de pizza. E como é muito rápido de fazer, já estava pré-pronta de só fazendo o recheio na hora, e eles comiam essa pizza enquanto o outro está fazendo, a pizza assava e brindavam com vinho. Então, e contava a história, onde era a melhor pizzaria do lugar, da cidade onde estava, era um evento nacional nos Estados Unidos. Então, sim, tem chance sim, basta você pensar aí fora da caixa, né? E pensar. Então, realmente é legal. Outra que está falando, desculpa, eu estou falando nas perguntas também, é isso? Você vai falar para mim, Camila? Estou lendo as perguntas aqui para responder, é isso mesmo? Fique à vontade, fique à vontade. As direcionadas a você. Então tá, estou lendo para que às vezes eu consigo juntar 2 perguntas. Então, o que você tem a falar sobre o futuro profissional que organiza eventos virtuais? Sucesso total. Não só o organizador, mas todas as empresas que estão focando nesse setor, o céu é o limite, né? Agora, você tem que entregar uma coisa que às vezes a gente não vê por aí, que é qualidade. E principalmente entender que o organizador de eventos,
E o cliente, em alguns casos também, quem participa, não está acostumado com tecnologia. E ele precisa de ter um comportamento dos fornecedores e um comportamento do organizador diferente do que a gente anda vendo por aí. Então, existe uma necessidade que esses dois polos, né, organizador e fornecedores, entrem numa harmonia muito maior, né, do que a gente tem, e mesmo sendo didático mesmo, né? Muitos fornecedores, muitos clientes e organizadores nunca usaram certos tipos de produtos virtuais. Então, precisa de ter um aprendizado, eu acho que dos dois lados, tá? Outra aqui, para eventos digitais corporativos com participação de clientes. Quais são as principais dicas de engajamento e novidades que dão maiores resultados? Nossa, eu vou precisar de ficar até amanhã falando com você, porque existe muita coisa. E não é assim, você pode usar o breakout room. Não, não é só isso. Quando a gente tem, quando a gente está falando de engajamento virtual, e ainda mais que o engajamento no híbrido, que você tem que conjugar o engajamento virtual com o híbrido, você não está falando só de você pegar o breakout rooms. Quem não sabe o que é breakout rooms, é uma sala que você pega toda a audiência e coloca ela em salas separadas, que podem ser organizadas de uma forma randômica, vai só colocando as pessoas sem pré-seleção ou pré-selecionadas. Então, pode colocar um breakout room em determinado momento do seu evento e você está engajando? Não necessariamente. Depende muito de como você trabalha isso. Então, ele é uma atividade que você precisa de pensar no design do seu projeto, entender o que você quer entregar a partir do objetivo e aí você desencadear tudo isso. Todas essas coisas que eu estou falando para vocês, a gente vem trabalhando no projeto Ed 2020, são eventos digitais 2020, que eu criei junto com o Robson Lisboa, e a gente está tendo muitos webinars, está tendo aulas, inclusive ontem a gente deu uma aula sobre plataformas, e a gente vai dar uma aula sobre esse issue de engajamento daqui a algum tempo, né, daqui a umas 2 semanas. E mesmo assim, uma tarde inteira falando sobre engajamento é pouco, tá? Então, assim, engajamento é muita coisa para falar, mas só uma coisa importante, não dá para ficar sem, tá? Então, assim, tem que fazer. Ok. Você acredita que linkar evento híbrido com presencial no mesmo dia, isso tira público? Bom, evento híbrido é presencial com virtual, tá? E não tira público, não. Essa é uma dúvida que a gente já tinha desde a pesquisa do ano passado. O híbrido, que é o virtual dentro do presencial, ele, na verdade, só aumenta o público. E é um dos motivos pelo qual ele não vai deixar de acontecer. Porque hoje a gente tem fazendo um evento aqui, que tem só brasileiros escutando, mas a gente pode atingir pessoas que jamais estariam no teu evento presencial. E porque ele mora numa cidade muito longe, ou porque ele não tem dinheiro, não vai acabar não, tá? Henrique, tem pergunta para você, vou deixar para você fazer depois. Qual é a sua opinião sobre presenciais ainda esse ano? Pode ser que aconteça sim, tá? E eu acredito que eles podem acontecer, mas eles vão acontecer depois que os protocolos estiverem todos sendo usados. Vão ser eventos muito menores do que no passado. Algumas tipologias vão sair antes de outras, então, por exemplo, está falando de feiras e outras. Os congressos e os eventos técnicos científicos tendem a acontecer antes, então vão acontecer sim, e uma tipologia tem mais chance do que outras, tá? Eu tenho uma ótima pergunta aqui. Como decido se eu faço o evento presencial ou realizo virtual? Como saber essa importância? Essa pergunta é fácil. Necessidade. Qual é a necessidade do seu cliente? Ele precisa que a coisa aconteça agora? E você tem que pegar o pessoal da Saga e fazer o evento virtual acontecer agora, porque a questão é qual é a necessidade do teu cliente, né? Ele precisa de fazer alguma coisa agora? Pontual? Aí não tem alternativa, né? Você vai ter que fazer ele acontecer. Então, presencial ou virtual tem uma questão diretamente relacionada à necessidade, mas tem também, assim, absurdamente comandada por objetivo. O que teu cliente quer alcançar desse evento? Aí você vai conseguir saber isso daí. Como fazer sessão de posters em eventos científicos? Não tem como. Você não tem mais aquela disposição virtual, mas você tem ferramentas hoje online que você pode deixar todos os trabalhos técnicos científicos colocados em áreas dentro do teu evento virtual. Tá? Então, você pode ter uma livraria, né? Ou, perdão, uma biblioteca de trabalhos em que você pode colocar com QR Code ou vários outros. Então, existe, tá? Não é mais aquele que a gente está acostumado, né? De colocar no corredor, mas existe sim possibilidade. Tem algumas plataformas que podem fazer isso.
Você acha, a Adriana está perguntando, você acha que o networking de alguma forma será prejudicado? Claro, a gente não está num evento presencial, né? Então, assim, eu não estou aí para falar com a Camila, nem com o Henrique. Então, assim, não é a mesma coisa. Eu estou vendo os dois, eles estão vendo meu rosto, mas não é a mesma coisa, né? Então, o networking é prejudicado em relação ao virtual e presencial, sim, mas ele pode acontecer, ele pode ser feito. Na semana passada eu fiz um outro evento que tinha 30 países envolvidos de pessoas. E era um evento para mais ou menos 450, 500 pessoas. E eu fui contactada por plataformas da Áustria, dos Estados Unidos, da Alemanha, e mais um que eu não lembro agora, acho que era da Inglaterra. E que eu não teria nenhuma forma de ter esse networking com essas empresas se eu não estivesse participando desse evento virtual, né? Que é também para organizadores. Então, tem um lado ruim que você não conhece presencialmente, mas ele não deixa de acontecer, porque você está no ambiente virtual, tá? Henrique, tem mais perguntas para você da Profissão Mapeada, tá? Que o pessoal perguntou, muito legal. Eu acho que vai ser bem interessante suas respostas. E você está perguntando para mim, a Fernanda Caribé. Você acredita que ao linkar eventos híbridos com presencial no mesmo dia tira público? Não, acho que eu já respondi essa pergunta, Fernanda. Não, acho que tira. Ele só aumenta, porque você impacta pessoas que não estão naquele presencial, não podem estar no presencial, mas mesmo assim ela realmente continua chamando atenção, e se ela puder estar presencialmente, na próxima edição ela vai estar, tá? E tem uma outra que eu não sei, não vi o nome aqui, está perguntando como decido se aguardo. Não, já respondi. Eu acho que eu zerei tudo, Camila. Só se vocês estiverem vendo mais alguma, eu acho que eu já coloquei. Aqui tem mais uma, acabou de entrar. Dá tempo de mais uma? Dá mais tempo, dá tempo. Minutos? Então, tem mais uma aqui. Como sugerir para um cliente realizar uma convenção 200 pessoas no formato híbrido, utilizando o hotel para o presencial? Sem problema nenhum, tá? A única coisa é que 200 pessoas, para um evento, a capacidade da sala que você vai precisar são de pelo menos 600 pessoas no passado, e não no presente. Você vai ter que mudar o formato da sala, você vai ter que mudar o acesso, ela não vai poder ter, a secretaria não pode ser a mesma, então não pode ter uma pessoa entregando crachá, ela tem que ter um dispositivo para ela mesmo pegar o crachá, ou você fazer a inscrição digital e ela mostrar um QR Code de leitura só. A entrada da sala, que se você controla isso, também precisa de ter só identificação de leitura, né, de QR Code ou alguma outra coisa para ela acesso. A sala tem que ter cuidado de higienização muito forte, então se você puder até mesmo usar algum ambiente que seja aberto ou que tenha ventilação, aí significa que o trabalho, por exemplo, do Henrique tem que ser mais forte, porque a resolução dos equipamentos tem que ser muito melhor, porque você não vai estar mais com ambientes de iluminação controlada, porque aí tem que ter luz, né, entrando, porque já porta aberta, janela aberta, não, tem muita luminosidade. Então tem algumas coisas que você tem que pensar de novo. O grande dor de cabeça hoje ainda é coffee break, tá? Você não pode mais ter um lugar que você vai lá e pega o teu coffee break, então você tem que tem que fazer um serviço de uma forma diferente, ele tem que estar coberto. Então tem assim algumas questões de logística, mas elas vão se resolver, eu não tenho a menor dúvida, né? É só uma questão de tempo para que a gente consiga encaixar. E aí você tem que pensar na programação do presencial, encaixando o virtual, tá? Para que esse participante que é virtual se sinta parte do evento. Então você tem que ter momentos de que você interage com ele também, você não pode só pensar na pessoa física. Mesmo 200 pessoas, eu recomendo um moderador digital. Ele tem que conhecer a plataforma que você está usando. Se você vai usar o Zoom, ele tem que dominar a plataforma, ele tem que ter um local para ele no evento, para ele ter um cenário, como os meninos estão aí agora, né? Precisa de ter isso, para ele entrevistar, por exemplo, as pessoas, o palestrante presencial, para dar alguma coisa diferente para o virtual, ou seja, envolvê-lo, tá? E aí, volta a repetir, qual é o objetivo que você tem? Porque aqui você está me dizendo como, né? Ele quer uma convenção para 200 pessoas, você não me disse por quê. E esse na verdade, a coisa mais importante para a gente poder fazer, tá? Você tem um link ou vídeo que posso analisar para ter uma cerimônia de premiação. Você não falou se é digital ou virtual. Hoje você tem vários que você pode usar para o presencial, né? O Fórum Eventos, o Prêmio Caio, perdão, fez o ano passado uma maravilhosa
cerimônia, foi presencial, um palco gigantesco, muito bem feito no Center Norte, ano passado, em dezembro. Então, essa é uma que eu recomendo que você procure, tá? É um híbrido? Não. Não lembro de nenhuma premiação aqui no Brasil que foi feito híbrido. Embora, estou falando mentira, é porque o Fórum Eventos, ele fez a cerimônia presencial e ela foi transmitida. Mas uma coisa é você fazer uma transmissão no YouTube, né? Que vocês já viram muitos, né? Acho que vocês já devem ter feito transmissão com link do streaming para o YouTube também. É uma coisa completamente diferente, em que você não consegue muito entrosamento, engajamento com as pessoas, que você só está jogando na web a imagem, é como se estivesse vendo um filme, né? Não tem nenhuma interação. Se é isso que você está falando, o Prêmio CAI é uma que você pode olhar e pelo menos tá. O meu cenário é virtual, perguntando sim, é um cenário de uma foto que eu peguei na web, uma foto que eu gostei, e fiz uma adequação entre a luminosidade que eu tenho hoje, aqui onde eu estou agora, para não ficar com ficando muito diferente do cenário. Então, ele é um virtual, sim, tá? Bom, meninos, falei pra caramba. Alguma coisa mais que eu poderia acho que está ajudar excelente. vocês ainda? Não, eu acho que eu gostaria só de pedir, se você quiser, tá deixando falar um pouquinho, eu estava dando uma olhada nos seus cursos, né? Eu acho muito legal para quem está nessa área. Então, se você puder falar um pouquinho, ou mesmo mandar o link aqui para o pessoal, né? E a gente divulgar, acho muito bacana, Vanessa, porque está sendo um conteúdo muito legal. Posso, e realmente a gente está tendo um retorno deles, assim, bem bacana mesmo em relação às aulas. A gente tem aqui a outra aula agora que a gente vai fazer, que é sobre a próxima é sobre monetização, ou seja, como é que você tira valor, né, nos eventos, ou seja, como é que são o patrocínio. Então, isso daí é realmente uma função super importante que a gente não tem. Eu estou colocando aqui para vocês a próxima aula, que é segunda-feira. Já pus o do e-book, que tem aqui, e a gente tem uma página no LinkedIn também, que a gente faz bastante publicação. A minha página no LinkedIn está sempre atualizando o que a gente está fazendo. De engajamento, a gente foi solicitado para a gente essa semana, então a gente ainda vai fazer, acho que daqui uns 15 dias ela está no ar. E tem um webinar toda terça-feira, às 5 da tarde. Então, também é uma possibilidade de vocês entenderem bastante sobre o mercado, inclusive alguns com participantes internacionais, tá? E essa aula já está aqui para vocês, que é a aula que vai ter na segunda-feira, tá? Vanessa, muito obrigada mais uma vez, foi assim muito enriquecedor, sucesso para você. A gente deixa aqui a SAG e a Rede Vitória Hotéis à disposição também, né? Muito obrigada e queremos com certeza tê-las novas vezes aqui com a gente. Será um prazer. E a hora que eu pudesse fazer o híbrido, né, ou mesmo presencial, é só marcar, a gente marca para poder fazer um curso, alguma coisa na tua cidade, será um prazer. Muito obrigada. Legal, obrigado, Gente, Vanessa. obrigada, até para vocês, uma boa tarde para vocês, tá? Eu espero ter conseguido ajudar vocês um pouquinho a entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Uma boa tarde, até. Com certeza, Obrigada, pessoal, boa Henrique, tarde. Camila, até. Pessoal, uma dúvida colocada aqui no Question and Answer sobre a apresentação do PowerPoint numa projeção mapeada, claro, é totalmente possível. Pedi para os meninos colocarem aqui. A gente fez essa brincadeira com uma tela de iPad, né, onde a imagem da Vanessa apareceu quando ela falou, e na verdade eu posso ter qualquer tipo de conteúdo nessa tela, tá? Então, eu corri ali e pedi para os meninos colocarem a tela do PowerPoint do nosso slide final, onde vocês vão ter aí todos os nossos contatos, ali. Agora, a gente pode ter essa tela em qualquer lugar aqui desse cenário, tá? Então, fisicamente, virtualmente, a gente consegue brincar e deixar aí de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu gosto. Achei legal a pergunta do cenário da Vanessa, porque nós, coincidentemente, tivemos uma pessoa aqui instantes antes do nosso início, e a pessoa virou para a gente e falou assim, nossa, é a casa dela de fundo? Que bonita! E a gente não perguntou para a Vanessa, mas a gente do backstage aqui, já sabendo um pouco dos recursos, entendendo um pouco do que pode ser usado, já imaginava que era de fato,
né, uma imagem que ela havia utilizado. Tá, ok? Então, isso pode ser feito para qualquer pessoa. Ok? Então, se você tem um evento e você quer ter pessoas fora daqui, fora desse espaço, você pode ter esse efeito. Então, é o que nós temos proposto aí para o seu evento. Tá, ok? Então, você pode ter qualquer palestrante em qualquer lugar com um áudio e com um vídeo adequado. Claro que a Vanessa está fazendo palestras mais de uma vez por semana e ela tem tudo mais do que bem preparado lá, mas isso não é algo que está fora do nosso alcance, então a gente tem soluções aí para fazer isso acontecer de forma boa e segura com o seu palestrante, esteja ele aqui no Brasil, esteja ele fora do Brasil. Tá, ok? Então isso é possível para a sua premiação, para o seu evento com o seu palestrante ou seus palestrantes. Tá? Então você não tem a necessidade de ter essa pessoa aqui fisicamente, ela pode estar fora. Então ela estava lá no caso da casa dela, lá em São Paulo. E uma outra coisa bem interessante também, que acabou surgindo dúvida, é a questão da plateia. O que a gente tem sugerido, a gente já citou em eventos anteriores aqui, é que essa plateia virtual, e eu estou plagiando aí essa colocação, né, que foi feita por uma pessoa de uma outra empresa, onde fizeram um evento híbrido e eles usaram a famosa foto com um monte de carinhas, né, com todas as pessoas que estão virtualmente conectadas ao evento. Né, ele chamou essa imagem de plateia virtual. O que a gente tem proposto para trazer um pouco dessa integração é que essa imagem esteja projetada. Ela poderia estar aqui na minha tela. Né? Então a gente poderia ter aqui, bem grande, né, um carômetro, como se fosse, né, que é o que algumas ferramentas apresentam como possibilidade. Então você tem um carômetro, porque essa pessoa está fora, mas ela está sendo vista. Então, a postura dela vai ser diferente. Ela não vai estar no escritório dela com a criança, com o marido passando atrás. Ela provavelmente vai querer fechar a porta, trancar, vai colocar um fone de ouvido para que ela possa ouvir bem, para que ela possa se concentrar. Então, a ideia é trazer um pouco, quebrar essa separação. Então, o fato da pessoa estar aqui e visível, principalmente para quem está falando, é importante. E é isso que vai trazer essa interação. Então, para quem não assistiu, nosso primeiro evento, na verdade, online, lá atrás, a gente tem em uma das TVs o que seria esse carômetro. Então, a gente teve essa reunião com cerca de 25 clientes e tem até um momento que eu faço menção, falo, olha, eu estou vendo aqui, você. Olha, o fulano está com o vídeo fechado. Inclusive, a gente faz menção do que tem acontecido em sala de aula. Porque acredito que a sala de aula é uma das melhores referências que nós podemos ter hoje. Por quê? Porque a sala de aula ela está acontecendo nesse momento. Né? O ensino ele não pode parar. O seu evento talvez. Então, nesse evento, a gente usa o ambiente sala de aula como case de sucesso aí para que a gente possa olhar para o nosso evento. Né? Então, hoje as escolas estão aprendendo que eu não posso ter meu aluno participando com a câmera fechada. Porque você não sabe se ele levantou, foi até o banheiro, se ele está jogando, se ele está teclando no WhatsApp. Então, tem uma série de coisas que estão acontecendo aí no ambiente de uma escola que podem ser utilizadas, podem e devem ser utilizadas nesse ambiente aqui. Eu queria só falar como fazer um evento de premiação. Eu espero poder responder essa resposta em breve, porque a gente está em negociação com um evento de premiação e a gente não vou poder falar a empresa, o que foi, como foi, nem mostrar vídeo, mas eu espero poder compartilhar um pouco mais aí sobre essa possível premiação aí que a gente espera ter em breve numa grande empresa aqui da RMC. A Vanessa até, né, comentou um pouquinho, né? Ela citou alguns exemplos, né, de mandar o vinho ou o espumante, né, e brindaram ao mesmo tempo, mesmo que virtualmente, né? Então existe alguns recursos sim para a gente poder fazer isso, né? Mas depois, Henrique, traga aí a experiência para a gente. Legal, gente. Então é isso que a gente tinha para hoje. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Esperamos todos no dia 8. Lembrando que
Para o dia 8, nós teremos inscrições restritas, tá ok? Então, assim que vocês receberem e se tiverem agenda, por favor, confirmem a sua participação, tá ok? E nos vemos, então, em breve. A gente vai estar da mesma forma, né, enviando os convites, mas realmente agora a gente vai vai ser vagas limitadas, então, e estamos preparando aí umas coisas bem bacanas aí para poder continuar trazendo aí as ideias, enfim, para fomentar os eventos híbridos, para vender essa ideia, para, enfim, poder contribuir ao máximo com os próximos eventos, né, que a sua empresa, que o seu cliente, enfim, vai ter que fazer. Tá? Então, a gente está preparando, logo vocês vão ser comunicados pela nossa equipe comercial. E, mais uma vez, queria agradecer a atenção de todo mundo, a Vanessa, a disponibilidade dela, que eu sei que o tempo dela é bem escasso, né? Ela está sempre Bem participando, aí, bem atuante, né, no mercado. Queria agradecer e colocar novamente a Saga e a Rede Vitória Hotéis à disposição de vocês. Se tiverem mais alguma dúvida, tem os nossos contatos. Envie, a gente vai também estar respondendo o que não foi possível ainda, tá bom? E contamos com vocês no dia 8 de julho. Muito obrigada. Obrigado, gente.